Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vou botar mais um vídeo aqui, contando mais algumas coisas que aconteceram na igreja, porque o comentário da irmã Carol Moreira, irmã Carol, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu vou dar um presente para você. Isso, os demais amados, isso não é uma acepção de pessoa, tá? É que ela disse no comentário que ela mora em São Gonçalo, eu não sabia. Eu tenho vários comentários de pessoas que moram no Nordeste, no Paraná, essas coisas assim, entendeu? E elas têm quase algo em comum. Ela não consegue um lugar bíblico para congregar. Como eu te falei, Deus separou 7.500 que não se curvou a Baal. Então tem muita gente que está recorrendo à internet. E a internet, irmão, também, eu costumo falar que a internet ela é uma cidade, tá? E toda cidade tem os seus centros, tem as suas zonas nobres, né? Tipo a zona sul da cidade, e outros lugares é a zona norte, oeste. Aqui no Rio de Janeiro, a zona sul é a mais nobre, onde está Copacabana, Leblon. Mas também tem as favelas. Tem muita gente que anda em favela. Tem muita gente que vem comentar nos meus vídeos. Muita gente não, pouca, graças a Deus, tá, irmão? Que os comentários dessa pessoa parece o próprio William Bonner falando. Então elas se baseiam no que a velha mídia, que é inimiga, tá, prega. Então quando a pessoa vem querer me rebater baseado na velha mídia, eu rebato com fatos. Tu tá me entendendo? Por exemplo, já vou falar com você, irmã Carol. Olha só. Teve uma pessoa que votou nulo porque eles escutam vídeos na internet de pessoas, de movimentos tipo MBL, e pessoas metidas a isentões, né? E eles fizeram na eleição para presidente uma falsa equivalência, dizendo que Bolsonaro e Lula era a mesma coisa. E eu estou mostrando biblicamente com as profecias do final dos tempos, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, que já não é mais uma questão política entre o bem e o mal. E essa turma, ela conseguiu anular na última eleição 32 milhões de votos. 8 vezes mais que a soma de Boulos e Marçal disputando a prefeitura na cidade de São Paulo, que agora vai ser entre Boulos e Nunes. 32 milhões de votos é o suficiente para dar a presidência para qualquer pessoa em primeiro turno. Então, irmãos, tem várias frentes que atacam isso aí. Uma das justificativas desse rapaz, que é uma pessoa da família, tá, é que, olha só, eu costumo sempre falar o seguinte, irmão, eu não sei qual é o termo correto, mas eu uso o meu termo que eu criei, que é confronto semântico. Jesus era craque nisso. O que é isso? É você rebater a pessoa baseando nas próprias palavras dela. Jesus, quando você fala uma coisa que não agrada uma pessoa hoje em dia, as pessoas, ela torce o nariz, ela fica em silêncio, depois ela te evita. A palavra de Deus diz, no Novo Testamento, que quando Jesus falava com os escribas e fariseus, apontando a hipocrisia deles, eles rangiam o dente de raiva. Eles tinham um desejo assassino. Porque, meus amados irmãos, quando você mexe na vaidade de uma pessoa que vive numa mentira, eu ouvi falar uma vez que o serviço de conscientização é um serviço mais difícil do mundo. Mas eu também não estou nem aí para isso. Eu só quero que as bênçãos que tem na minha vida, vocês imitem. Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então essa pessoa, ela chegou para mim, eu comecei a perguntar o porquê. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Ele falou assim, por que Bolsonaro é igual a Lula? Aí ele caçou, não achou nada. Tu sabe qual foi a justificativa que ele deu para mim por ter votado nulo? Porque o Bolsonaro deu um abraço no Dias Toffoli. Aí eu falei, o Lula é igual ao Bolsonaro porque o Bolsonaro deu um abraço no Dias Toffoli. O que o Bolsonaro roubou? Porque se o Bolsonaro tivesse roubado qualquer coisa, a notícia desse roubo estaria no cenário do Jornal Nacional fixo pelo resto da vida. Então, quando eu falo que há uma diferença, eu só falo baseado em fatos. O escritor americano e filósofo Ben Shapiro, ele é autor de várias frases que eu gosto, mas uma delas ele fala assim: os fatos não ligam para suas emoções.
Não tá me entendendo? Então você pode ter o desejo, mas o desejo geralmente ele bate de frente com os fatos. E eu estou aqui para falar os fatos, entendeu? Sobre política, sobre religiosidade, são fatos. Eu aponto hipocrisia. Se quiser arranjar os dentes, não é isso? Se quiser, ó, meu canal já tem poucos seguidores, poucos inscritos e poucas visualizações. Assim, mais um, menos um. Mas aqui é para pessoas igual a Carol Moreira, igual a Joana Dark, igual o Ricardo Silva, o Terrigno, que já visitou a igreja, o Ayrton Sobrinho, entendeu? Então, a falsa equivalência é uma falta de sabedoria. E vocês têm que sair, irmão, desse negócio de gado. Entendeu? Então, irmão Carol, você disse no seu comentário que mora em São Gonçalo. Eu me comprometo aqui, no dia que a irmã quiser, tá? Eu pagarei o Uber para você, de ida e volta. E se a irmã estiver passando alguma dificuldade, eu não sei da vida da irmã, eu falarei com um pastor Elvis para separar uma cesta básica para você levar de volta para sua casa. Uma igreja que não pede, assim, o dízimo é bíblico, tá, irmão? Então todas as igrejas evangélicas têm que ter, tá? Mas só que lá não é divulgado. Não tá me entendendo? Eu já expliquei várias vezes qual é o sentido que o dízimo foi criado. E esse sentido está desvirtuado, mas lá na igreja não. Então é uma igreja que paga a conta de luz dos irmãos que está em necessidade, se junta para comprar algum eletrodoméstico, supérfluo não, entendeu, irmão? Que o irmão está precisando, mesmo sem parar o culto para pedir oferta. Tá me entendendo? Mas tem algumas pessoas bem sucedidas na igreja que dão dízimo, são fiéis, dá oferta gorda. Eu mesmo, de vez em quando eu vou lá, dou uma oferta também. Então, meus amados irmãos, essa igreja, esses vídeos também, é para você que está ouvindo, que você está no sistema religioso, às vezes você é um pastor, você começa a pensar nessas coisas, porque a bênção, ela é muito mais cara e de graça ao mesmo tempo, do que você viver de uma maneira mecânica. Jesus, ele fala para se arrepender, não trinque os dentes para Jesus. Eu vou ler uma passagem aqui do Evangelho de João, que eu vou ler logo, irmão, que eu tenho muitas coisas para falar aqui, e tem que estar no 33 minutos. Ele está no Evangelho de João, no capítulo 14, eu vou ler só 3 versículos, ó. 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o nome que for que vós pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Eu fico imaginando que obra maior seria você ressuscitar um corpo podre há 4 dias, como Jesus ressuscitou Lázaro. Mas, irmãos, se é Jesus que falou, ele é escravo da palavra dele. Então ele tem uns mandamentos. Ele está falando, se você me ama, você cumpre o meu mandamento, porque ele é a própria palavra. Então, Deus, como eu te falei, ele não quer nenhum robô. Ele dá uma certa liberdade para você atuar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem as regras dele. Se você fizer coisas antibíblicas, por exemplo, comércio dentro da igreja, ele se afasta. Então não faça da sua igreja um evento social. Para isso tem boate, para isso tem discoteca. Tu tá me entendendo? E se você é uma pessoa que não cumpre os requisitos da Bíblia, Deus se afasta dos milagres, aquilo vira um evento social. Eu vou falar só, eu vou mostrar um texto aqui. O nome desse vídeo está no meu canal. É um corte que eu fiz de um CD, de um dos CDs da Voz da Verdade, que é distribuído gratuitamente, que me chamou muita atenção. Presta atenção, o grito que aparece nesse vídeo, nesse áudio, que no caso do áudio, vocês podem ver que é áudio, né? É de uma mulher, preste atenção. É trecho rápido, 1 minuto e 20. É qualquer coisa. Mas aqui a gente quer pregar somente o que vai mudar a tua vida. Pastor Elvis Guimarães. O que vai mudar a tua história. E Jesus Cristo hoje está visitando o teu coração. Está visitando a sua vida. Porque hoje você está olhando e está falando assim, como eu fui enganado. Como verdadeiramente eu achei que estava servindo a Deus. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Obreiros ali.
Em nome de Jesus. É assim, irmãos. Olha só, não quero bagunça, eu não quero estardalhau. Demônio não faz bagunça aqui na igreja. Aqui está sobre a autoridade que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode voltar os obreiros todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aqui é assim, irmãos. Deus opera. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar com nada. Aquele ali é um demônio que enganou uma pessoa durante muito tempo, mas que não vai enganar mais. Amém? É assim que Jesus faz nesse lugar. Foi assim que ele fez sexta-feira. E a vida dessa mulher nunca mais será a mesma. E se a palavra que eu estivesse pregando não fosse de Deus, o diabo não caía ali por terra. Amém, querido? Você entendeu? A pessoa deu crédito à pregação numa igreja bíblica. E se a palavra não fosse de Deus, o demônio não cairia por terra. Você está me entendendo, irmão? Várias pessoas ali manifestaram o demônio, mas elas entraram dançando e cantando os louvores. Vai depender da sua fé. A pregação ela tem que ser bíblica. Eu sempre peço nos comentários para vocês sempre orar, para ver se o que eu falo em todos os meus vídeos são coisas que saem da minha cabeça ou se vem de Deus. Isso está em conformidade com a palavra de Deus. Vocês pedem um sinal que só vocês vão saber e Deus vai te confirmar. Porque se Deus falar, não, esse homem aí está enganando vocês, ele também vai te falar e vocês têm obrigação de falar ou então correr daqui. Mas eu estou falando que tem bênçãos reais na minha vida. E essa foi uma das mensagens que me chamou a atenção para ter o desejo de eu ir nessa igreja. Então, irmã Carol, se você quiser, você deixa no comentário. Eu vou responder o comentário com o meu telefone, o meu WhatsApp, né? Telefone com DDD pessoal. E a gente vai marcar pelo WhatsApp, se a irmã quiser ir. Você só vai ter o trabalho de ficar vestida na porta da sua casa. O culto lá é domingo, na rua Fernandes de Leão 52, em Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro, RJ, em frente ao Mercado Extra. O culto começa às 5h30 e vai até às 7h30 da noite. Tá me entendendo, minha amada irmã? Então, se você quiser, fica aí o convite. Você não vai ter custo nem com oferta, nem com passagem. Entendeu? Meus amados irmãos, eu fiquei tão impactado com essa igreja, porque primeiro que é o silêncio. É um clima gostoso. Você sente. Não tem quando você também sente uma opressão, quando você sente que um lugar não é bom para você. Ali acontece ao contrário. É aconchegante, é uma família. Entendeu? É uma igreja bíblica. É uma coisa que eu mais gosto, é a palavra, que tem igreja que eles botam um monte de para testemunho. Aí parece que eu saí de uma igreja chamada Batista Nova Aliança, porque eu saí dali com dor de cabeça, irmão. Os instrumentistas botavam o coisa lá no alto, parecia que você estava num show de rock, eles estavam disputando quem toca mais guitarra, quem toca mais bateria. Isso é horrível, é horroroso isso aí. A pessoa queria aparecer mais para Cristo, os louvores, o culto, é cristocêntrico, é Cristo no centro de tudo. Se você fizer isso na sua igreja, os milagres vão vir, igual esse. Porque expulsar um demônio desse é um milagre. Teve uma vez que o pastor Elvis, tipo assim, em alguns cultos, tá, irmão? Ele começa a falar em língua. Quando ele começa a falar em língua, geralmente se levanta outro irmão, outra irmã, que está em espírito de oração dentro da igreja e traduz, tá? Eu não sei se essa língua estranha é o aramaico ou hebraico, eu não sei porque eu não domino. Ou se é a linguagem dos anjos, igual ele fala. Só que tem que ter tradução, Paulo fala isso, tá? 2 ou mais falando, né? Porque Paulo fala muito de ordem e decência. E quando eu era novo na igreja, eu ainda estava com aquele resíduo de achar que Deus era... Eu falei assim, não, isso é muito bom para ser verdade. Está me entendendo? A mente científica querendo sobrepor a minha fé. Então o pastor, ele começou a falar língua, ele tipo entrou em transe. Quando ele entra tipo em transe, a igreja fica em silêncio, irmão, mas é um silêncio tão absoluto que dá para ver o ruído de um cabelo crescendo, para ter uma ideia. É porque Jesus vai falar. Então ele começa a falar, minha igreja. Quando ele fala minha igreja, eu botei algumas dessas aí. Se você caçar lá embaixo no canal, 2, 3 anos atrás, você vai achar.
Inclusive um recado aí para o ano de 2022, se eu não me engano, eu botei. Um recado de Deus para a igreja. E num desses cantos ele falou assim: e você não duvida não, hein, homem, que eu arrebento a veia do teu coração. E agora? Meu irmão, eu gelei, pensando que era eu. Aí na hora eu falei assim: Senhor, se for eu, me perdoa. Me perdoa, Senhor. É porque o Senhor sabe que eu ainda estou na luta. Ciência com a sua palavra. Por isso que eu me entreguei de vez, irmão. Só que quando foi no outro culto, um dos irmãos da igreja, que hoje é diácono, ele confessou que foi ele. Ele falou o seguinte: tô vendo aí, tá falando em língua, tá fingindo. Ele no pensamento, ele não verbalizou, ele falando. De púlpito, tá? Aí quando ele falou isso, foi quando o pastor falou: tu não duvida não, irmão. E se você não acha que isso é charlatanismo, isso é teatro dentro da igreja, você corre o sério risco de você estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então eu pensando que era eu, tá? Mas o Senhor pegou leve comigo, que foi extremamente duro. Então são exemplos. Por exemplo, o diácono, que eu te falei, esse mesmo diácono, que ele curou o câncer da mulher, foi o agente curador do câncer da mulher, e ressuscitou a irmã lá, que morreu, e o outro, que morreu lá em cima do mezanino, já em Vicente Carvalho, porque essa que morreu foi em Irajá. Aí a igreja se mudou para Vicente Carvalho, saiu da Martin Luther King para Fernandes Leão. Então foram duas pessoas mortas, tá? Foi uma mulher e um homem. O mesmo diácono. Ele era da outra igreja, foi ele que me apresentou, o pastor Elvis Guimarães, entendeu? Então ele disse assim: pastor, olha só, eu sou da outra igreja, mas eu estou sendo alimentado aqui na Vozes da Verdade. Eu queria dizimar aqui. O pastor Elvis falou para ele o seguinte: olha só, se você é da outra igreja, então você tem que dar o dízimo para outra igreja. Quando você se desligar e você ser membro efetivo aqui, aí você passa a dar o dízimo aqui. Para você ver como é o pastor Elvis Guimarães. Tá? Bíblico. Não liga para dinheiro, irmão. Às vezes, até eu acho assim, né, injusto, que o pastor Elvis, ele parece que ele tem imã para gente 171 sem noção. Dá prejuízo no homem, gente. Pelo amor de Deus. Eu odeio pessoas assim, aproveitadoras, entendeu? Que só usa você para ganhar vantagem financeira, essas coisas. Isso é horroroso. Isso é espírito de prostituição. Isso é espírito de malandragem. Tá? Mas independente disso, irmão, para você ver como é que ele é. Então esse irmão, ele estava pegando os CDs do pastor Elvis e ele ganhou uma dominical lá na igreja dele. E ele começou a pregar em cima dos CDs do pastor Elvis. Não deu outra, ele foi expulso de lá. Um negócio de fofoca. O que eu fico impressionado é que também nesse meu canal tem tem várias pregações dele, mas tem 3 que chamam a atenção e uma acima das outras. Respeite a autoridade, que ele fala que você não se deve levantar contra nenhuma liderança. E foi exatamente isso que ele fez. Só para você ver o nível de cegueira que Satanás ele coloca na sua cabeça se você não ficar ligado em oração e se você não for uma pessoa humilde. Gostava tanto dessa igreja que eu pegava a minha máquina Canon e se você descer os meus vídeos também vai ter vários louvores legendados, entendeu? Eu mesmo legendei, eu gravava os louvores e o Itamar, que na época ainda estava na igreja, ele gravava as pregações, os CDs. Aí depois que veio com a popularização da internet, da banda larga, aí começou a ter o culto mesmo, filmado por celular. Então eu pegava a minha Canon, aí eu passei também a gravar, filmar as pregações com a minha Canon, minha máquina Canon. Só que a minha máquina Canon, irmão, pelo meu cartão SD e pela bateria dela, ela dava no máximo 1h20 de pregação, que era a pregação média do pastor Elvis. Nesse dia eu armei meu tripé, botei lá a câmera, centralizei e comecei a gravar. Tem algumas pregações no meu. E essa câmera Canon, quando chega 1h20, ela pisca. Depois que ela pisca, irmão, é porque ela está falando que em 3 minutos ela vai desligar. Em todas as ocasiões é assim. Só que o culto foi rolando, fui lá, a câmera está filmando. E cadê que o pastor Elvis terminava a pregação? Porque Deus sempre tinha alguma coisa para falar. Quando foi chegando na 1h20, eu pensando assim, pô, vai dar o corte, vai ficar feio. Pregação tão boa, cortar de repente.
Aí eu falei, fala logo, pastor, que o Senhor nos abençoe pela essa palavra em nome de Jesus. E nada do pastor falar. Irmãos, essa pregação teve 1h42. A câmera não acabou. Quando ele falou que Deus nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus, aí a câmera desligou sozinha. Ou seja, ela funcionou mais 12 minutos com a bateria, assim, além da capacidade da bateria que ela foi projetada. Mostrando que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, não tem limites quando o assunto é fazer a vontade dele. Ele faz coisas atemporais, tá? E todas as coisas obedecem a ele. E se ele tiver de fazer uma máquina funcionar 1 hora depois do que ela foi projetada, ele vai fazer. Então o meu Senhor, ele é assim. Então esse homem, ele começou a vir mais na igreja, entendeu? Saindo da igreja dele, vindo. Ele não deixou de ir na igreja dele de início, mas ele começou a vir. Meu irmão, num dos cultos, ele estava sentado conversando com uma visitante, e eu estava bem na frente. Ele estava atrás de mim no banco, imediatamente atrás. Daqui a pouco eu escutei um... Aí eu pensei assim, né? Pô, a pessoa não tem educação, né? Soltar um arroto desse dentro da igreja. Não era um arroto, irmão. Era Satanás. Ele só estava falando a palavra de Deus com a mulher. E o demônio manifestou, deu aquele grito. E o pastor Elvis estava entrando. Aí o pastor Elvis pegou o microfone e falou assim, que bênção, a gente já chega na igreja vendo o demônio ser expulso. Irmão, essa igreja, esse é o padrão de igreja que tem que ser, meus amados irmãos. Se não está sendo, é porque tem alguma coisa errada. Você está me entendendo? Então, assim, né? Tem outras histórias, eu vou contando. E como isso é um vídeo de manutenção, eu preciso fazer um complemento do que eu estava falando ontem, do comandante das Forças Armadas. Vocês não sabem o que aconteceu também, está desenrolando essa história aí. Esse negócio da licitação dos blindados, que ele falou que não vai fazer negócio com judeu por causa do Hamas. Você sabe que a maioria das... Tem umas pessoas mais ricas do mundo, a maioria são americanas, mas da lista dos 100 mais ricos, tá? Do 12º até os 100, a maioria é tudo judeu. Judeu sempre foi bem sucedido. Sempre foi bem sucedido. Porque eles são abençoados. Inclusive eles têm o negócio, sabe, aquela história do Lashon Hará. Eles evitam a língua ferina. A língua que professa injustiça. A língua que fala besteira. Por quê? Porque isso é uma das coisas que atinge o financeiro. Você está passando dificuldade financeira? Controla a tua língua. Para de falar besteira e para de falar mentira, acima de tudo. Então eles têm muito cuidado com isso. Então, a maioria dos grandes empresários mundiais são judeus. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês não vão me falar que eu estou afirmando alguma coisa. O Donald Trump, ele é um homem de negócio muito bem sucedido. Esse homem, ele paga quase 2 bilhões de dólares por ano só de imposto de renda. Então, por aí você imagina qual é a fortuna desse homem. O sobrenome, vai juntando as peças e vou deixar vocês pensar, tá? O sobrenome Trump, ele significa duas coisas no português e na etimologia da palavra mesmo inglesa. Significa triunfo e também significa trombeta. Eu trabalho com clientes, um checklist, então tem um banco de dados com vários, todos os clientes que eu faço, o nome dos clientes, tá? Eu puxei aqui no meu Excel, no meu banco de clientes, desde 19 anos que eu já trabalho com isso. Já está com mais de 46 mil linhas, ou seja, 46 mil clientes diferentes. Eu fiz uma busca aqui rápida, eu não vi nenhum deles com sobrenome trombeta. E trombeta é o chofar da Bíblia, é um instrumento usado, principalmente para os atalaias, para anunciar alguma praga ou que o inimigo está chegando, igual no livro de Ezequiel. Então, esse homem, Donald Trump, ele tem uns amigos. E um dos amigos deles frequentava a festa dele. E acabou conhecendo uma das lindas filhas loura dele. O nome desse homem se chama Jared Kushner.
Ele é um empresário no ramo de tecnologia, que inclusive ele está desenvolvendo um dispositivo eletrônico revolucionário, semi-robótico, em parceria com a Visa, Mondex, e com a Microsoft do Bill Gates. Eu esqueci o nome, eu vou ficar devendo só o nome da empresa dele. Está aqui na minha memória, mas me fugiu. Então a Visa entra com o know-how, mostrando que esse dispositivo tem a ver com crédito, cartões de crédito, com dinheiro. A Microsoft entra com software, com suporte de software, para receber as atualizações, essas coisas assim, para fazer a mecânica dos drivers do equipamento. E ele entra com a parte do hardware, a peça, a maquininha. Eles fizeram um teste nessa máquina, que é para implantar no ser humano, que seria, hoje em dia você tem o cartão de aproximação, que é muito parecido com o que vai ser a marca da besta. Eu mesmo tenho um do PagSeguro, aproximação. Você pega, encosta o teu cartão na máquina e você não precisa de senha nem nada, é aproximação. E ele queria fazer isso sem o uso já do cartão físico, então seria implantado, seria uma coisa direta. Então, essa parte do hardware, que é interessante, que esse aparelhinho ele tem arsênio, suficiente para causar a morte de uma pessoa. Mas descobriram que esse arsênio, ele não é um componente vital para a máquina. Ele é um componente que ele vamos dizer assim, oh meu Deus, ele é ativado se você tentar tirar. O arsênio é liberado, ele é concentrado na corrente sanguínea e você morre. Esse aparelho é um pouco maior do que um grão de arroz cru, parbolizado. Então é nanotecnologia. Esse dispositivo é usado para facilitar o pagamento. Então você só vai dar um tchau para a máquina e vai pagar. E a bateria dele é vital, porque ele usa a temperatura corpórea. Segundo a ciência química, né? Ele diz que o ser humano ele produz diariamente cerca de 85 mil BTUs de calor corpóreo. Então, ou seja, enquanto o teu coração está batendo, circulando veia, enquanto você está respirando, o seu corpo está produzindo energia suficiente para garantir o funcionamento vitalício de um aparelho desse tamanho. O escritório do Jared Kushner fica na 5ª Avenida em Nova York, no número 666. O Jared Kushner é um empresário, ele é um filantropo, e ele é carismático e um excelente articulador político. Então, o Jared Kushner, ele chegou, deixa eu só responder um cliente meu aqui, que senão ele vai ligar e vai cair o vídeo. Aqui já, mano. Só rapidinho, tá, irmão? Senão, se ele liga, a ligação quebra. Aí o que acontece, meus amados irmãos? Ele está falando que essa guerra de Israel com o Irã vai acabar. Só que ele é um empresário. Um empresário judeu. Que negócio é esse, meus amados irmãos? Tô querendo botar terror para vocês, não. Como eu te falei, eu não vou arriscar falar que ele é o anticristo. Porque se tiver errado, eu perco credibilidade. Como eu falei no começo, eu estou falando coisas para fazer vocês pensar. Mas não é para botar terror, é para botar bênção. Porque quando você ouve falar de terror e quando você fica assustado com os sinais do fim, mostra que você não tem a paz de Cristo. Eu prego justamente ao contrário. Por pior que seja a situação no mundo, existe um Gozen. Deus tem poder até de esconder nações inteiras, que dirá você. Existem as cidades de Gozens dentro do Egito, que é o mundo, onde praga nenhuma chega. Tu tá me entendendo? Os pré-tribulacionistas, ele usa o Gozen para falar que vai ser arrebatado antes, mas o livro de Êxodo, aquela saga de Moisés, as pragas do Egito, eles saem para o deserto, não tem nada a ver com arrebatamento. Pelo contrário, eles passam pelo deserto, que fala que é dificuldade. É local de luta, mas local de provação. Jesus passou pelo deserto, assim que foi batizado. E você não precisa ser batizado nas águas. Se você
A água é a palavra que limpa. Se você lê a palavra com fé, você já está sendo batizado. Então vai vir um deserto, vai vir demônio para testar mesmo. Se você vai testar a sua ação e não a sua reação. Então eu estou falando, meus amados irmãos, que esse homem aí, esse vídeo não é para falar, olha, é ele. Não. Ele é um dos caras que torceu o nariz e está muito brabo com essa declaração do José Múcio. Todas as ações do Supremo Tribunal Federal estão tendo repercussão internacional, principalmente nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo, que é um simples jornalista, ele é um nada, ele só é o neto do ex-presidente Figueiredo, tá? Que governou até 85, antes da morte do Tancredo Neves. Ele usou a influência dele, ele conhece uma mulher chamada Maria Elvira Salazar, que aliás é uma mulheraça, meu Deus do céu, que mulher bonita, 62 anos. Ela é uma deputada que está fazendo campanha para o Senado americano, provavelmente vai ganhar. Como eu te falei, os Estados Unidos, ele é a eleição mais importante do mundo porque ele é copiado, a pauta dele influencia no mundo inteiro. Então, a função dessa Elvira Salazar é monitorar ditaduras. Foi ela que apareceu com a foto do Alexandre de Moraes, no congresso que tem lá. Então, ela monitora Kim Jong-un, ela monitora Xi Jinping, ela monitora lá o pessoal dos Castro lá de Cuba. Ela que estabeleceu, né, foi aprovado no congresso, mas o autor do projeto foi ela, 30 milhões, acho que é 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares para quem capturar Nicolás Maduro. Foi ela que mandou apreender o avião do Maduro. E ela está igual um bicho em cima do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está lascado. Já está tendo visto suspenso, o projeto de lei está pronto. Depois do recesso vai ser votado. E outra coisa que eu gostei, todos os bens do ministro Paulo Figueiredo falou, que é onde ele mora, na Califórnia, tem casas do Barroso, do irmão do Barroso, o Alexandre de Moraes tem um apartamento chiquérrimo, de quase 5 milhões de dólares, vai ser tudo apreendido. Não é isso que eles gostam de fazer? E isso é só o começo, meus amados irmãos. Porque essa mulher, essa Elvira Salazar, ela é bonita, ela é coisa assim, ela é elegante, ela é chique, mas essa mulher é uma leoa. Ela é uma loba, ela é um bicho. A maioria dos ditadores do mundo tem medo dessa mulher. E agora me vem esse governo Lula, me arranja essa palhaçada com Israel, com judeus. E o Jared Kushner. Agora, eu vou te contar, irmão. Já não basta ter que aturar esse bando de bandido incompetente que tem no país. Agora vou ter agora o próprio homem no nosso cangote também. Porque isso não vai ficar assim não, irmão. Vai ser boicote. E quando tem boicote, é aumento de preço, é tudo. Isso são fatos, irmãos, que você não vai ouvir na Globo, nem na Bandeirante, nem na Record. Quanto a fatos, não há argumento. Vai para fontes independentes, irmão. Não é vídeo de alerta, vem para Cristo agora. Abandona essa velha mídia. Então, o vídeo passou de 33 minutos, mais um de manutenção, tá, irmão? Irmã Carol, qualquer coisa, deixa no comentário lá, que eu te respondo, te mando meu zap. A gente marca, a gente vai, para você ver com seus próprios olhos o que é estar numa igreja de Cristo e com irmãos alegres na presença de Cristo. Deus abençoe a todos grandemente.